E aí, galerinha? Desculpa pelo barulho, tem um gerador aqui atrás, eu acho, ligado no estacionamento. Mas vamos lá. Vamos para a próxima aula. Agora eu vou falar sobre criação das bases de dados. Isso daqui é uma aula bem simples, ok? Não vamos criar nada muito robusto. É mais para compreender como que a gente cria as benditas das bases de dados. Ok? Nós já temos aqui os nossos pré-requisitos, ok? Loja de sucos. Inclusive vou criar um novo script. Quando vocês abrirem aqui o Management Studio, prestem atenção aqui do lado. Aqui mostra quais são as bases que você está conectado. Se você deixar inclusive o mouse aqui em cima, vai aparecer. Aqui nem no meu caso é BrunoPC /SQL Express.db loja Jailson. Preste atenção nisso, porque às vezes pode ser que você esteja abrindo mais de uma consulta e essa consulta não esteja exatamente na base de dados que você quer, ok? Eu já tive muito problema por causa disso. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui um comentário, ok? Vou abrir aqui a parte de comentários e vou copiar isso daqui, que afinal de contas eu já mantenho aqui. Aí eu já fico visualizando, eu não preciso ficar dando Alt Tab nesse bendito. Beleza. Nós já temos aqui os requisitos. Como que nós criamos, eu ainda não vou salvar não, como que nós criamos uma base de, como que nós criamos uma tabela neste caso? Por quê? Porque quando nós estamos tratando sobre base de dados, né, essa parte eu acredito que eu estou falando com quem praticamente nunca mexeu com base ou tem o quesito, ou tem uma ideia bem por cima. Quando nós temos aqui, nós dividimos isto em duas partes. Deixa eu pegar aqui, tá aparecendo esses textinhos aí, porque tem os botõezinhos aqui na mesinha. Então é nóis, vamos lá. Quando nós temos aqui, quando eu digo base de dados, ok? Eu estou dizendo o geral, esta daqui é a base. Né? Dentro dela que são as tabelas. Você tem a tabela 1, por exemplo, você tem a tabela 2, você tem a tabela 3, e assim sucessivamente. Então, quando eu estou falando de base de dados, é isso daqui. Como já diz mesmo, a base é por onde as outras tabelas irão ficar, né? Aonde as outras tabelas irão ficar. E cada tabela representa, quer dizer, as tabelas, né? Elas representam alguma coisa, tá? Elas representam um conjunto de dados. Tem que ter uma certa significância cada esse conjunto de dados. E eu tenho dentro deles, né, eu tenho os atributos ou as linhas. Linhas, colunas, quer dizer, na verdade aqui neste quesito são linhas, né? No select que também volta uma coluna, ok? Eu tenho os atributos, né? Eu tenho os campos de dentro, os campos, né? De dentro da tabela. Então, quando eu estiver falando de base, eu estou falando no geral. Por exemplo, a base é DB Loja Jailson. As tabelas agora que a gente vai criar. E cada tabela, né, humanamente falando, elas têm que ter um determinado significado, tanto no que vai ter dentro delas, quanto no nome delas, porque afinal de contas o computador tanto faz, você pode passar um monte de números para ele, só que o problema é que são pessoas que programam em cima desta base de dados, então no mínimo o nome da tabela de dados tem que ser um nome significativo, tá? Certo? Tem que ter uma determinada significância e tem que ter aquilo que você está falando, não adianta eu falar vendas churros numa tabela e na verdade dentro dela também eu estou contando venda de carro. Não sei se vocês conseguiram compreender, mas é mais ou menos isso. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui dados clientes, dados das vendas, dados do produto. Meio que já está dividido. Ok? Vamos começar pelo mais fácil, que é o dados produto. Então, dados do produto, né? Então vou colocar create. Praticamente se você for criar alguma coisa no SQL, você usa o comando create. Ok? Create table. E eu vou chamar de tb. tb o que? Eu vou colocar dados. Eu vou fazer de uma determinada forma. tb_dados produto. Estou colocando no singular.
abre e fecha parênteses. Sim, é uma função mesmo. Eu estou criando uma função de criar a base de dados. Ok? Abre e fecha. Ok, eu já tenho um nome da tabela. Certo? Está dizendo dados produto. Que neste caso os produtos são os sucos, né? E eu vou colocar o quê? Eu tenho que colocar duas coisas. O nome e o preço. Precisa ser exatamente esse o nome de cada coluna de cada campo da nossa tabela? Não precisa. Eu posso chamar, sei lá, o nome de Fusca, o preço de churros e não vai ter problema. Mas, como a gente está tratando de uma tabela e ela precisa ter um determinado significado, nós vamos colocar os nomes apropriados para ela. Não se esqueçam que quando você está criando uma base de dados é bom você sempre seguir um padrão. Por que o padrão? Porque eu vou saber, só lendo a bendita da tabela, eu vou saber mais ou menos qual que é o tipo de campo, qual que é o tipo de variável, entendeu? Eu vou seguir um padrão que eu já sigo desde a outra empresa que eu trabalhava. Por exemplo, o nome, eu vou colocar aqui NM, ok? Produto. Ok, como eu estou tratando de um NM, quando você vê o NM, você fala assim, putz, é o nome de um produto, então é um texto. Ok, é texto. Como que nós declaramos o tipo do texto, né? Neste caso, então vamos colocar aqui varchar. Que varchar, não sei se vocês lembram, é a parte dos caracteres, é uma string que vai aqui dentro. Abre e fecha parênteses e aqui dentro eu preciso passar qual que é o tamanho máximo desse campo. Como assim tamanho máximo? Qual que é o tamanho dos dados que vão receber aqui? Então, por exemplo, se eu colocar aqui 50, no máximo que vai poder chegar aqui dentro são 50 caracteres. Então, se eu colocar suco de laranja, de tamarindo, com gosto de banana, blá 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 blá, blá, no máximo que eu posso ter são 50 caracteres. Porque senão, ou ele dá erro ou ele trunca. Truncar é assim. Então, vamos considerar aqui, vou colocar aqui, por exemplo, que o povo chama de truncar, né? É meio que um verbo, né, em inglês para português. Diminui o tamanho do texto, ou dado, né, neste caso. Então, por exemplo, se o NM produto for um varchar de 3, por exemplo, se eu atribuir aqui dentro o valor coxinha, se nós notarmos aqui, são 7. 3, 5, 7. São 7 letras. Só que o campo NM produto, ele só recebe 3. Então é bem provável que o que vai acontecer vai só entrar desse jeito, que são só 3 letras. Então a gente tem que tomar muito cuidado com qual que é o tamanho do campo que nós vamos colocar. Neste caso aqui, eu estou chutando para 50. Eu estou fazendo como se, putz, no máximo que eu posso ter é 50. Ok? Quando você está trabalhando realmente num desenvolvimento de uma base de dados, você está trabalhando numa coisa grande, com espaço limitado, aí é bom você ter essa noção certinha de qual que é o tamanho que vai ter. Como estamos tratando de uma base pequeniníssima, que é o que a gente vai trabalhar aqui, essa brincadeira, não tem tanto problema. Uma das coisas que a gente coloca também na base de dados, por exemplo, o nome do produto. O nome do produto, se nós formos notar, ele é obrigatório. Ele é obrigatório. Pô, eu não posso cadastrar um produto sem um nome, pô. Como que eu vou saber se o produto tal é, sei lá, um suco, se é uma coxinha, se é um guardanapo, se é, sei lá, um beijo? Eu não sei, não tem nada escrito. Então, obrigatoriamente, eu tenho que colocar. Como que eu coloco? Tem um comando que você coloca logo na frente da coluna, que se chama not null. Como assim? Ele não recebe valor nulo. Eu não consigo cadastrar esse dado sem eu ter pelo menos um nome. Coloquei uma vírgula aqui na frente. Logo embaixo eu vou colocar uma outra coluna. Qual que é a coluna que a gente tem aqui? Neste caso eu vou colocar VL, né, de valor, produto. Ok? Quando a gente coloca valor produto, precisamos colocar o tipo, né, de valor que vai aqui dentro. Uma pausada aqui para abrir novamente essa tela. Lembra dessa tela? Mostrando quais são os tipos de dados? Então, nós podemos colocar, por exemplo, temos que ter uma precisão exata de quanto que é o valor. Nossa senhora, precisamos exatamente mesmo? Colocamos como decimal, ok? Ou como money. Caso não, putz, eu não preciso de tanta precisão, sabe? Eu vou... Sempre vai ter o númerozinho, sei lá, tipo, eu não preciso de tanta precisão, não tenho tanto cuidado com isso, eu posso colocar como float ou real.
eu vou colocar, neste caso, como money. E tanto que se abrir aqui, né, que a internet está meio lenta, porque eu estou baixando outro jogo. Ou posso usar aqui o money, né, como eu mesmo disse, ou posso usar o decimal. Eu, como eu gosto, vou usar decimal. No decimal eu coloco quantidade de vírgulas e eu coloco quantidade de valores, né? Neste caso eu vou colocar, putz, eu considero que no máximo vai ter um valor com 6 números e 2 vírgulas, ok? E not null. Beleza. Primeira tabela é isso, ok? Nós vamos continuar criando as nossas tabelas mais para frente. Eu só vou parar agora porque o vídeo já está muito grande. Belezinha? O arquivo está lá no GitHub. Até mais!